Então, muito bom dia. Timóteo tem razão, o pessoal está um bocadinho fraquinho. Então, hoje chegamos ao fim da primeira carta de João, não ao fim da nossa série, mas ao fim da primeira carta de João. E como temos sido desafiados ao longo desta carta, né, pelos vários testes que nós temos vindo a falar, que João apresenta nestas suas cartas. E hoje continuamos com esse propósito. Porque o propósito de João, como também vimos na semana passada, ele expressa no capítulo 5, no versículo 13, só para quem possa não estar situado onde é que nós vamos. No capítulo 5 da primeira carta de João, no versículo 13, ele expressa o motivo pelo qual ele escreveu esta carta. O que é que ele diz? Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Não foi para arrancar o joio, mas foi para confirmar o trigo que João escreveu esta carta. Não foi para revelar os que não criam, nem para pôr em dúvida os que criam, os crentes, mas para que os crentes soubessem que eram filhos de Deus e que tinham a vida eterna. E o nosso objetivo é o mesmo de João. Embora queiramos que todos os que aqui estão e que ainda não creem em Jesus Cristo passem a crer, obviamente esse é um dos nossos desejos, dos nossos objetivos, o nosso principal objetivo é que todos nós que somos já salvos, que somos já filhos de Deus, estejamos seguros que somos filhos de Deus e que temos já a vida eterna. E por isso o nome que demos a este último teste da primeira carta de João é teste da confiança. E os leitores a que João se dirigia, nós temos que nos lembrar, eram crentes. Ele estava a escrever para crentes. Filhos de Deus já salvos. Ele parte deste princípio, que quem o lê, e nós percebemos isso, que é isso que ele tem em mente quando escreve, e quando está à espera que eles leiam a carta, né, imaginando o momento em que eles vão ler a carta, ele está a dirigir-se a crentes, filhos de Deus já salvos. Mas muitos tinham dúvidas. Se assim não fosse, João não precisaria escrever esta carta. Se não houvesse ali dúvidas, se não houvesse questões que estavam na mente daqueles crentes, João não precisaria de escrever esta carta. Nós temos que nos lembrar que eles viam muitos que até tinham feito parte, alguns desses muitos tinham feito parte das suas igrejas, eles tinham comungado com eles, tinham falado com eles, compartilhado com eles. Então eles viam muitos a abandonarem a igreja e a viverem vidas dissolutas, a negarem a encarnação e a divindade de Jesus, a porem em causa os fundamentos da fé cristã. Por isso alguns estariam a duvidar talvez até da sua própria fé ou a duvidar da doutrina em que tinham sido ensinados durante muito tempo. João então fala de vários aspectos ao longo da carta, e nós, ao longo das 3 cartas, porque vamos vê-las também pela mesma lente, João fala de vários aspectos que poderiam mostrar aos seus leitores que eles eram filhos de Deus. Como já temos dito, João não estava a passar um cheque em branco para todos os leitores, ele estava a falar para o geral, para quem escrevia. Quem o lia não queria dizer, e nós aqui a mesma coisa. Simplesmente pelo facto de estarmos a ouvir isto não significa que somos de facto filhos de Deus. Nem nós queremos passar um cheque em branco a dizer, olha, todos os que estão aqui a ouvir agora são filhos de Deus. Obviamente não é esse o objetivo, mas João fala de vários aspectos que poderiam mostrar aos seus leitores que eles eram de facto filhos de Deus. Ao que nós chamamos testes. E demos vários nomes ao longo dos vários textos da carta, que juntos formam um só teste de paternidade. Que é o nome da nossa série. Então João aqui está a terminar esta carta e ele fecha com o que nós chamamos o teste da confiança.
Vamos ler então o nosso texto. E vamos ler a partir do versículo 13, porque digamos que é a rampa de lançamento para os versículos seguintes. Embora o nosso texto em concreto seja do 14 ao 21, vamos ler a partir do 13. Então, 1 de João, capítulo 5, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então nós partimos para o nosso texto, baseados no versículo 13, como eu estava a dizer há pouco. João diz que escreveu esta carta para que soubéssemos que temos a vida eterna. Soubéssemos quem? Como também já afirmámos ao longo destes domingos e hoje também, os que cremos, quem? Os que cremos no nome do Filho de Deus. Então ele faz, no nosso texto, do versículo 14 até ao 21, 5 afirmações acerca do que nós sabemos. Porque ele diz no versículo 13, para que saibais que tendes a vida eterna, e depois ele, a partir do versículo 14, ele faz 5 afirmações acerca do que nós sabemos. Ele diz, sabemos que... E nós vamos ver essas 5 afirmações, mas agrupadas em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós sabemos que Deus nos ouve. Em segundo lugar, nós sabemos que somos de Deus. E em terceiro, sabemos quem é Jesus. Em primeiro lugar, então, sabemos que Deus nos ouve. Versículos 14 e 15. Quando João diz aqui que Deus nos ouve, ele não está a falar da capacidade de Deus ouvir. Deus é capaz de nos ouvir. João não está a dizer isto, porque Deus é capaz de ouvir toda a gente ao mesmo tempo, em todo o mundo, em qualquer circunstância. Óbvio, como nós sabemos, e é óbvio. Nem apenas, João não está também apenas a dizer que ele ouve, também de ouvir, todos os seus filhos. João está a dizer que Deus ouve de tal maneira que faz o que quer que nós peçamos. Ele ouve de tal maneira que ele faz o que nós pedirmos. Já viram o poder que Deus põe nas nossas mãos? Deus faz tudo o que nós pedirmos. Mas isto quer dizer que Deus vai fazer mesmo tudo o que nós pedirmos? Será que é isso que João está a dizer? Não. João esclarece, ele começa a dar esta... Por um lado, parece que é uma afirmação bombástica, mas se nós lemos bem, ele põe lá uma cláusula que faz toda a diferença. Se for segundo a sua vontade. É fácil nós percebermos que isto é assim, porque como Deus bom que é, Deus não vai dar aos seus filhos algo que é mau para eles. E todos nós que somos pais, de uma maneira experiencial, percebemos isso, mas de uma maneira geral todos nós percebemos que se nós dessemos tudo o que os nossos filhos nos pedem, da maneira que nos pedem, quando nos pedem, íamos ver a catástrofe. E infelizmente é um dos problemas de hoje em dia, é os pais darem demasiadas vezes aos filhos o que eles pedem, na hora que eles pedem e como eles querem. Mas Deus, como é um Deus bom, Deus não nos dá tudo aquilo que nós pedimos. E graças a Deus por isso. Nem como Deus bom e justo que é, Deus vai dar-nos alguma coisa que nós peçamos que seja
prejudicial para outros, porque muitas das coisas que nós pedimos, segundo os nossos interesses, iriam prejudicar outras pessoas. Nem como Deus soberano que é, Deus nos vai dar algo que perturbe os seus próprios desígnios. Por isso é óbvio que Deus não vai fazer tudo que nos passar pela cabeça e nós pedirmos. Ele vai dar tudo aquilo que for segundo a sua vontade. Então podemos fazer a pergunta, então como é que se ora segundo a vontade de Deus? E João dá um exemplo, logo aqui. Orar pela vida dos irmãos é orar segundo a vontade de Deus. Porque logo a seguir João diz, no versículo 16, se alguém vir pecar o seu irmão, orará e Deus lhe dará a vida. Então João dá-nos um exemplo de um pedido segundo a vontade de Deus. Orar para que Deus conceda vida a um irmão que caiu em pecado é orar segundo a vontade de Deus. Deus quer que oremos pelo arrependimento e pela restauração dos irmãos. João também, ao mesmo tempo, também diz que há pecado pelo qual não devemos orar. E aqui é um parênteses, porque também me parece que é um parênteses, é um parênteses relacionado com aquilo que está para trás na carta de João. João vai dizer que há pecados que não são para orar. E o objetivo, obviamente, não é nós especularmos, porque não é muito claro em relação a que pecado é que João está a referir. Mas, pela carta, eu creio que o mais seguro é nós compreendermos que João está a referir a todos aqueles que tinham abandonado a fé, que estavam num processo de apostasia. Ou seja, que professaram no passado, tinham professado a fé em Jesus e que naquele momento os crentes viam-nos a abandonar. E se nós formos para outros casos, por exemplo, Paulo a Tito diz que ao homem, agora fiquei na dúvida se é Tito ou se é Timóteo, mas diz àqueles que se mantinham rebeldes a ensinar e a defenderem coisas contra a doutrina de Deus, Paulo diz, olha, depois de uma vez ou duas a avisá-los, deixa de falar com eles. Ou seja, isto só é dito em relação àqueles que estão num processo de apostasia, que estão a abandonar, estão a querer, a defender, a ensinar doutrina contrária à doutrina verdadeira de Deus, que Deus nos deixa na sua palavra. Então, o pecado para a morte, o mais certo, na minha opinião, é este caso. Não se trata de um como nós às vezes, um homicídio ou um outro pecado assim mais grave. Estamos a falar aqui de um abandono da fé, da apostasia. Mas a ênfase de João, a nossa tendência, eu pelo menos falo por mim, a nossa tendência é nós perdermos. Há pecado que é para a morte, então esse não vamos orar. Qual é o pecado para a morte? E nós perdemos a ênfase de João. A ênfase de João não é qual é o pecado que é para a morte. A ênfase de João aqui é orar por aqueles que caíram em pecado. A ênfase é orarmos pela vida dos irmãos. Então este é um exemplo de uma oração segundo a vontade de Deus. Então, fazendo uma espécie de conclusão aqui neste ponto, nós podemos resumir a ideia de João nesta frase. A oração é um ato de confiança. Porquê é que eu digo isto? A oração é um ato de confiança. Porque quando tu confias mais em Deus do que em ti, tu vais pedir o que Deus quer e não aquilo que tu queres. Quando tu confias que a vontade de Deus é o melhor, em geral e para ti, tu vais querer a vontade de Deus e não vais querer a tua própria vontade. E há uma frase muito interessante de George Muller, em que ele disse: orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim apropriar-se da disposição de Deus. Orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim apropriar-se da disposição de Deus. Ou seja, orar, ao contrário do que muitas vezes é a nossa tendência, e sem nós darmos conta é a nossa ideia, orar não é convencer Deus a fazer aquilo que nós queremos, que é o que nós muitas vezes fazemos. Nós pedimos coisas porque nós estamos a tentar convencer Deus a fazer aquilo que nós queremos. E orar não é isso. Orar segundo a vontade de Deus é que dá esta confiança que João fala. É orar de outra forma. É tu fazeres da vontade de Deus a tua. É tu perceberes qual é a vontade de Deus e então ser essa a tua vontade.
É uma grande diferença que faz toda a diferença. E então o que é que nós sabemos que é a vontade de Deus? Vamos começar por aí, porque nós geralmente temos a nossa tendência a pedir coisas, uma lista. Nós devemos começar por nos perguntar e preocupar-nos em saber qual é a vontade de Deus, para então nós orarmos segundo a vontade de Deus. E qual é, então, como é que nós chegamos lá? Vamos às Escrituras, que é a maneira que temos para saber. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, chamada oração do Pai Nosso. Aí está pedidos que nós, hoje não é a ideia de nós percorrermos a oração do Pai Nosso, mas até para o pão nosso de cada dia, ou seja, para pedirmos alimento, a oração do Pai Nosso ensina-nos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma maneira de nós aprendermos a oração segundo a vontade de Deus. Por exemplo, Tessalonicenses diz, porque a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Ainda há pouco tempo o Helder quando veio aqui para cá, referiu-se a isto. Se nós sabemos que estas são orações, são coisas que Deus quer, então vamos começar por essas. Em vez de pedirmos coisas, vamos começar a pedir a Deus que conceda a vida aos nossos irmãos que estão em pecado, que nos dê só aquilo que nós necessitamos para cada dia e que Deus nos santifique, nos ajude a santificar-nos e que nos santifique. Estas são orações segundo a vontade de Deus. Então é essas que nós devemos começar por orar e depois podemos pensar em, com sabedoria, tentar perceber como é que nas coisas práticas, não é? Que se nós precisamos de um emprego, ou se precisamos de tomar uma decisão em relação a uma casa, ou a isto, ou aquilo, ou aquilo outro, então percebermos melhor como é que nós podemos pedir, qual é a atitude e o que em particular. Também não cabe hoje, por razões óbvias, não cabe hoje nós estendermos sobre isso. Algumas perguntas para nos ajudar a concretizar isto. Em primeiro lugar, tu oras. Será que oras? Será que é uma prática recorrente, constante? Ou é só em momentos dispersos no tempo, quando a necessidade aperta? E, em segundo lugar, o que é que tu oras? Uma lista de coisas que queres que Deus te dê? Ou preocupas-te primeiro em perceber o que é que Deus quer que tu peças? E o que é que isso revela sobre em quem confias? Aquilo que tu pedes, aquilo que tu costumas orar, aquilo que tu costumas pedir, o que é que isso revela em quem confias? Tu estás a pedir coisas que sabes que Deus quer ou estás a pedir coisas que tu queres? Porque se tu confias em Deus, como eu disse há pouco, tu vais pedir o que Deus quer, porque tu sabes que o que Ele quer é que é bom. Mas se tu confias em ti, tu vais pedir o que tu queres, porque tu, no fundo, confias que tu sabes o que é que tu precisas. São duas coisas diferentes. Então, o que tu oras também revela em quem tu confias. E seguindo a sugestão de João, tu oras pelos teus irmãos, tu preocupas-te em orar em geral e em particular por aqueles que estão a necessitar mais no sentido de estarem a desviar-se, estão a procurar caminhos que não são bons para eles. Então, sabemos, em primeiro lugar, sabemos que Deus nos ouve e a oração é um ato de confiança. Em segundo lugar, João diz-nos que nós sabemos que somos de Deus. Ele diz isso no versículo 19. Sabemos que somos de Deus. E ele diz também, todo o mundo está no maligno. Todo o mundo, menos nós, que somos de Deus. Todos, sem exceção, que não são filhos de Deus, estão nas mãos de Satanás. Isto não quer dizer que todas as pessoas que não são filhos de Deus fazem todo o mal que poderiam fazer, o pior que poderiam fazer, que são todos pessoas execráveis, que são todos, sei lá, Hitlers, Stalines ou outros criminosos ou ditadores que nós possamos nos lembrar. Não é isto que quer dizer. Mas quer dizer que todos os que não são filhos de Deus vivem segundo a disposição, a vontade sobre o sistema de Satanás, do diabo. Que vivem segundo as ideias deste mundo, o sistema deste mundo. Que não vivem segundo a vontade de Deus, nem podem viver porque não têm essa capacidade. Por isso todos, sem exceção, que não são filhos de Deus, estão
estão debaixo do domínio do maligno. Todo mundo está debaixo do domínio do maligno. Mas os filhos de Deus pertencem a Ele. É o que João está aqui a dizer, o que Deus nos diz. É que os filhos de Deus pertencem a Ele e não ao maligno. E João diz-nos que, como nascidos de Deus, nós não pecamos. Diz aqui, não é? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Nós já vimos, já percebemos que João não está a dizer que nós não cometemos nenhum pecado. Mas ele está a dizer que nós não nos entregamos à prática do pecado. Nós não vamos com a corrente, com este mundo que está no maligno. Nós não vamos no mesmo sentido. Nós separamos-nos do mundo que está no maligno. Embora ainda pequemos, nós lutamos com isso, contra isso. Também, como João diz um pouco mais atrás, nós temos a sua semente, temos a semente de Deus. Ou seja, antes nós não tínhamos esta semente, nós não tínhamos nada de Deus em nós, por isso não conseguíamos não pecar. Agora é diferente. Como filhos de Deus, nós temos a semente de Deus, temos Deus a habitar em nós, temos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, sim, já é possível não pecar. E isso, embora nós pequemos, continuemos a pecar em algumas coisas, a disposição, a natureza, o caminho é outro. E mais do que isso, João diz-nos, no versículo 18, que somos guardados por Jesus. Mais do que aquilo que nós fazemos, mais do que o sentido em que nós vamos, ou melhor dizendo, a razão de nós estarmos nesse caminho, a razão de nós termos esta semente que nos permite não pecar, tem a ver com isto. Somos guardados por Jesus. É Jesus quem nos guarda. Porque isto é um daqueles versículos que a tradução faz muita diferença. Quem tiver a tradução revista e corrigida vai ler, como eu li, que é a minha. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. A maior parte das outras traduções vai dizer que aquele que é gerado, ou melhor, eu agora não tenho, mas o que de Deus é gerado, referindo-se a nós. Quem é que tem, desculpa eu não estar a citar mal, quem é que tem uma ara? Nascidos de Deus. Nascidos Como? de Deus. Não vivem no pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. O guarda. Ou seja, quem é aquele que nasceu de Deus neste sentido? É Jesus. Está-se a referir a Jesus. Então, nós somos guardados por Jesus. Não somos nós que nos guardamos a nós mesmos. Porque se a nossa salvação, se a nossa perseverança estivesse dependente de nós, que segurança é que isso nos traria? Qual seria a garantia que nós iríamos... Olhando para nós mesmos, eu não sei em relação a vocês, mas olhando para mim mesmo, se a minha salvação estivesse, o guardar da minha salvação estivesse dependente de mim, eu não tinha segurança nenhuma, eu não sentia segurança nenhuma. Mas por isso é que Deus nos diz que aquele que de Deus é gerado, o guarda. Ou seja, Jesus guarda-nos. Somos guardados por Jesus. Aquele Jesus que disse lá, e João escreveu no seu Evangelho, quando ele fala que ele se apresenta como o bom pastor, que diz que as ovelhas que estão na sua mão, ninguém as consegue arrebatar. É Jesus que nos guarda. E o maligno não nos toca, como diz João. Podemos sofrer muitas tentações e provações, podemos até às vezes cair nelas, mas o maligno não pode mudar a nossa filiação. Ele não pode retirar-nos a nossa filiação. Não pode fazer com que deixemos de ser filhos de Deus. Não há nada nem ninguém mais poderoso que o Filho de Deus. Por isso, nós estamos seguros, temos esta confiança que é Jesus que nos guarda. Porque somos de Deus, somos dele. E por isso, podemos dizer que a nossa santificação é um ato de confiança. Confiança em Deus, porque se nós sabemos que somos de Deus e estamos seguros nas mãos do Filho de Deus, a nossa santificação não é é um porque. Nós não nos santificamos para ganhar a segurança, não seguimos no caminho da santificação para ganharmos méritos, dizermos eu consigo ser santo, mas nós santificamos-nos porque estamos guardados por Jesus, estamos na mão dele, somos dele e por isso o nosso desejo é sermos cada vez mais como ele.
E em terceiro lugar, se sabemos que Deus nos ouve, se sabemos que somos de Deus e que é Jesus quem nos guarda, em terceiro lugar, nós sabemos quem Jesus é. João diz isto no versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabemos quem Jesus é. E em primeiro lugar, João diz aqui, Jesus é o Filho de Deus que encarnou. Jesus é o Filho que o Pai enviou a este mundo, que se tornou homem, de carne e osso, tal como nós. Ou seja, Jesus não foi uma ilusão, não foi uma alucinação de massas, em que várias pessoas pareceu que viram uma coisa que não existia. Não foi o que os gnósticos daquela altura ensinavam, né? Como já nós referimos várias vezes, um espírito que veio e que momentaneamente possuiu um homem que passava por ali, né? Que vivia ali naquela zona. Não. Jesus é o Filho de Deus que encarnou, tomou a forma de homem, que viveu neste mundo de forma real, concreta, verdadeiramente homem. Jesus é o Filho que o Pai enviou com uma missão, a missão de revelar o Pai, de nos dar este entendimento de nós conhecermos o que é verdadeiro. A missão de nos dar a capacidade de conhecer o Pai. Jesus veio com esta missão, por isso Jesus é o Filho de Deus que encarnou. Mas João diz mais, Jesus é o verdadeiro Deus. Ele não é o Filho de Deus no sentido de ser menor que o Pai. Ele é verdadeiramente o verdadeiro Deus. Jesus é Deus. Nós percebemos isso lendo este versículo. Porque ele diz, o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, referente-se a Deus, e no que é verdadeiro estamos. Ou seja, Deus. E depois ele diz, faz uma equivalência. Isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Ele está-se a referir a Deus, mas ele depois explica, ele clarifica. É a mesma coisa. Isto é, estou a falar do Pai, mas é a mesma coisa estar a falar no Filho. Jesus é o verdadeiro Deus. João não deixa dúvidas a ninguém ao afirmar que Jesus é o verdadeiro Deus. E se há alguém que tenha dúvidas que logo desde o início a divindade de Jesus foi ensinada pelos apóstolos, este é um daqueles textos que não deixa margem para dúvidas. João afirma que Jesus é o verdadeiro Deus. E ele conclui, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é a vida eterna. E o próprio Senhor Jesus disse, eu sou a vida, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E João, nesta carta, já vimos também um pouco mais atrás. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Jesus é a fonte, é quem dá a vida, a essência. Ele é a vida e o estarmos com Ele, o conhecermos, é participar desta vida, é receber esta vida. Jesus é a vida eterna. Ou seja, a vida eterna não é apenas algo que nós recebemos, que era possível viver. Imaginem, Deus concedia-nos a vida eterna à parte dele, longe dele, num sítio. Até podia ser num sítio bom, num paraíso. Tudo onde não houvesse... Olha, até poderia não haver pecado. Poderia até não haver pecado. Tudo corria bem. Mas isso não era a vida eterna. No sentido que João está a falar. A vida eterna, como também no Evangelho, que a vida eterna é que te conheçam a ti só, como Deus verdadeiro. É esta a ideia, é que nós não seria vida, não seria a vida que Deus dá, a vida no seu pleno, estarmos a viver no sítio mais bonito que nós poderíamos imaginar, com as melhores condições, mas sem Deus. Isso não seria a vida eterna. A vida eterna é Jesus Cristo, é ter Jesus Cristo, é estar em Jesus Cristo, é comungar com Jesus Cristo, é comungar, é ter comunhão com Deus. Por isso, Jesus é a vida eterna. E por isso podemos também resumir a ideia de João numa frase, em termos de aplicação. Se a oração é um ato de confiança, se a nossa santificação é um ato de confiança em Deus também, a fé é um ato de confiança. Senão,
para ajudar-nos a concretizar para todos nós, para os que são filhos e para os que, não, que sabem que não são. Tu estás no meio do mar. Imaginem, só a água à tua volta. Estás a nadar, estás a conseguir manter-te ali à tona, ok? Mas tu sabes que é uma questão de tempo, não é? Na teoria, tu por momentos ainda podes ter a achar que vais conseguir safar-te. Mas, obviamente, tu sabes que a prazo não há. Ninguém se aguenta no meio do mar, por muito resistente que seja, muito tempo. Vai sucumbir. Mas tens ali um barco à tua beira. De que te serve o barco? Está ali à beira. De que serve o barco? Ou seja, estou aplicando, fazendo... para perceber onde eu quero chegar. O apóstolo está a dizer, João está a dizer, Jesus é o Filho de Deus que veio. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é a vida. Isto é um facto. É o barco que está ali. Mas se tu estiveres fora do barco, isto não te faz diferença nenhuma porque tu não estás no barco. Estás entregue a ti mesmo. Tu continuas fora do barco. Pode ser porque te achas que tens força suficiente para te safar sozinho, no meio da água, ou pode ser porque tu não confias que o barco mesmo consiga salvar-te naquela situação. Ou pode ser uma mistura das duas, mas enquanto tu estiveres fora do barco, tu vais estar à espera do momento, porque vais estar no tic-tac até te afogares. É o que João está aqui a dizer. Porque João diz, ele expressa estas verdades e depois ele diz uma coisa muito importante. E no que é verdadeiro estamos. Isto é o que faz a diferença entre conhecermos um facto e dependermos desse facto. Ou, neste caso não é de um facto, é de uma pessoa, mas eu creio que entenderam o que eu queria dizer. É a diferença. Porque nós temos que... E isto é mais verdade no que diz respeito à nossa salvação, ou seja, se nós estamos no sentido de estarmos salvos, se somos filhos de Deus ou não, mas também é verdade, em certo sentido, para nós como filhos de Deus. Porque nós podemos estar no barco no sentido, naquilo que na teologia se fala da questão posicional, ou seja, nós já estamos salvos. Nós somos filhos de Deus. Mas nem sempre isso depois se torna experiencial. Ou seja, há alturas em que isso nós não sentimos dessa maneira. Nós não dependemos na prática, no dia-a-dia, nós não dependemos de Jesus assim dessa maneira. Ou seja, nós vivemos como se estivéssemos fora do barco. Porque há uma diferença entre nós sermos salvos e ser uma realidade. E isso ser depois prático na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Espero que não seja um excesso de ilustrações, mas para percebermos a ideia. Eu podia pegar no Jó ali e pô-lo aqui em cima da tribuna. O que é que ia acontecer se o Jó se eu o deixasse aqui sozinho? Mesmo sem cair. Ele ia, de certeza, ficar todo, ia-se agarrar, ia ficar trêmulo e iria ficar cheio de medo. Agora, se eu subisse para cima da tribuna com ele ao colo, como é que vocês acham que ele ia ficar? Não é mesmo? Ok. Ele até estava mais alto, ia estar mais alto. A tribuna era a mesma, a circunstância era a mesma, mas a percepção dele ia ser completamente diferente. Essa é a diferença quando nós vivemos como se não estivéssemos dentro do barco. Nós passamos pelas dificuldades, agarrados às beiras, com medo de cair, inseguros, com problemas, porque nós não temos esta confiança, não demonstramos esta confiança que João tinha. No verdadeiro nós estamos. Ou, como eu disse, espero que não seja excesso de ilustrações, para concluir esta ideia. Em vez de um barco, um rochedo. Jesus, no meio do mar, é um rochedo. E nós, como filhos de Deus, eu estou aqui a falar para nós como filhos de Deus, temos o mar à nossa volta. Mas no que é verdadeiro nós estamos. Se nós estivermos no rochedo, mesmo até naquelas alturas que nós temos, e vamos imaginar nas nossas mentes um rochedo que tem uma zona que está acima da água. Mas depois até vai começando assim um declivezinho,
e que há uma altura que nós já temos águas pelo joelho, mas continuamos a estar no rochedo. Às vezes é assim, nós afastamos, deixamos-nos levar pelas circunstâncias, por aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas ideias, as dificuldades da vida, as tentações. E nós deixamos de estar, nós deixamos de levar um pouco, ainda continuamos no rochedo, mas estamos a sentir as agruras da vida, a força das ondas, de outra maneira. Se nós estamos em Cristo, nós não vamos deixar de estar, mas vamos passar pela experiência do mar de uma maneira muito mais turbulenta do que aquela que poderíamos, que era estar firmes no rochedo, no meio, fora da água, nem que fosse deitados assim ao comprido, mas em cima do rochedo. É isto que João está a falar aqui. Aí em Jesus nós estamos nesta verdade, nós estamos firmes nesta verdade, que Jesus é o Filho de Deus que veio, que já veio, que revelou o Pai. Jesus é o Filho de Deus que encarnou. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é a vida eterna. E nesta verdade nós estamos. Mesmo que seja com as nossas fraquezas, como eu disse, nem que seja deitados ao comprido, porque ainda não nos conseguimos pôr de pé. Mas se nós estamos seguros nesta verdade, então nós estamos em terra firme, estamos em Cristo, estamos em Jesus. Concluindo, nós estamos, a nossa série é teste de paternidade, e nós temos visto vários testes. Eu não sei se já pensaram, se vocês pensaram, quantos destes testes é que eu passei? Será que eu passo neste teste? Ou neste? Quantos? Não, neste passo. Deixem-me ser mais claro, eu creio que é bom nós pensarmos desta forma. Se tu olhares para estes testes, se tu olhares com seriedade, tu vais ter que concluir que tu tens falhado miseravelmente em todo e cada um destes testes. Se tu olhares para estes testes como uma pauta, como eu fazia, principalmente em certa altura da minha vida, que eu ia ver assim depois das férias, eu lembro perfeitamente de ir ver a pauta, e aquilo dependia entre eu conseguir matricular-me no 11º, ou já não sei ao certo, pronto, por aí, ou não. Ou seja, era a diferença entre ficar no 10º e passar para o 11º, ou 11º para o 12º. E eu cheguei lá 9,5. 9,5, arredonda para 10, espetáculo. Foi a melhor nota que eu tive em toda a minha vida. É a única que eu me lembro assim. Quase a única. Eu também tive 100%. Atenção. 1 ou 2. Mas, né, eu fui para a pauta a ver, passei ou não passei. Se nós olharmos para estes testes desta forma, se nós formos com esta atitude, nós vamos encontrar um reprovado. Ou melhor, eu espero que tu encontres um reprovado, porque se tu deixaria-me mais preocupado se nós, ao olharmos para estes testes, nós acharmos, passei. Passei em todos. Acho que sim, não há problemas. Porque tu não amas os irmãos como tu devias. Tu não obedeces como tu devias. Tu não vives como tu devias. Tu nem sequer confias em Deus como tu devias confiar. E se tu não percebes que estás reprovado neste sentido, que se nós nos avaliássemos desta forma, nós estaríamos reprovados, então podes estar mais reprovado do que tu pensas. E isso é perigoso. O exercício a que João nos chama não é propriamente encontrar a perfeição neste sentido. E nós achamos, estou lá, estou certo, estou bem, estou safo, porque eu cumpro suficientemente estes testes aqui, eu passo neles. O exercício é de perceber se estar em Jesus, esta pertença, este firmar-nos, estarmos firmes em Jesus, se isto faz diferença, se isto tem feito diferença em nós. Se nós olhamos para trás e vemos que o Espírito Santo tem trabalhado e tem operado santificação, se a palavra de Deus tem fruto, se há coisas que foram mudando, se nós não estamos iguais ao que éramos, se as nossas opções, as nossas ideias, as nossas atitudes estão iguais como qualquer outra pessoa do mundo que está no maligno, segue a vida dela. É olhar para trás e ver a ação de Deus na nossa vida. E se tu te reconheces como reprovado, tu olhas para estes testes e dizes, eu tenho falhado aqui,
eu falho tantas vezes. Ou se tu estás mesmo de facto reprovado, se tu ainda não és um filho de Deus, quer tu não sejas um filho de Deus, ou se tu és um filho de Deus que reconhece que tens falhado vezes demais do que aquilo que tu gostarias e que Deus deseja, tanto num caso ou noutro, a resposta é a mesma. É a resposta de João, é a solução que João apresenta. É Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é a vida. Ele é o rochedo no meio do mar. Então, o desafio é firma-te nele. E a questão é, estás tu em Jesus? Tu estás em Jesus? Tu, quando chega a hora da tribulação, da dúvida, das circunstâncias difíceis, quando tu questionas porque é que isto não está a acontecer, porque é que isto não passa, porque é que as coisas não são diferentes, porque é que eu não sou diferente, porque é que eu ainda continuo a pecar tantas vezes, porque é que isto, porque é que aquilo, e cada um de nós tem situações diferentes em que vão ser motivos diferentes. Pode ser o nosso pecado, pode ser as circunstâncias, pode ser dúvidas, até não motivadas por estas coisas, pode ser apenas dúvidas interiores na nossa mente. E isto é natural acontecer. O ponto fulcral está aquele bocadinho, aquela base que vai decidir, que é decisivo realmente, é se tu estás em Jesus ou não, se tu te firmas em Jesus ou não, se para ti Jesus é a resposta ou não, ou se tu encontras em outra aparente rocha a solução para ti, em outras coisas. Como diz João aqui, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos de tudo aquilo que pode parecer alternativa a Jesus. Tudo aquilo que pode desviar a vossa vista, a vossa mente, os vossos pés daquilo que realmente é verdadeiro. E que nós possamos todos dizer, como João, em Jesus estamos.